Temos aí bomba em Brasília. Olha só o senhor Paulo Gustavo Gonet começando a trabalhar. Olha só, o que aconteceu foi o seguinte: vazou ontem no UOL um relatório aí, um parecer do Procurador-Geral da República em que ele acusa frontalmente Jair Bolsonaro de ser aí um dos organizadores da tentativa de golpe do dia 8 de janeiro e liga a tentativa de golpe do Bolsonaro com generais. Lembremos que o Bolsonaro ali em dezembro de 2022, ele reuniu generais e comandantes das Forças Armadas para tentar dar um golpe de Estado. Ele liga aquilo tudo ao dia 8 de janeiro, ou seja, a coisa vai ficar feia aí para o Bolsonaro. Olha só que coisa. Esse parecer vazou agora no UOL, justo aí quando estamos prestes a ter a denúncia do Bolsonaro. Faltam aí 10 dias para a eleição, até menos de 10 dias para a eleição, e o que se espera é que o Gonet, logo depois da eleição, faça denúncias contra o Bolsonaro no caso das joias e no caso em que o Bolsonaro falsificou cartões de vacinação para poder fugir para os Estados Unidos e ali ter uma salvaguarda caso fosse pedido cartão de vacinação, porque os Estados Unidos pediam esse tipo de documento na época, ele não ser deportado, não ter o risco de ser extraditado lá. Então, a coisa vai ficar feia. O parecer do Gonet foi um parecer pedido pelo Alexandre de Moraes num recurso do Valdemar Costa Neto, em que o Valdemar Costa Neto pedia para voltar a falar com o Bolsonaro. O que está acontecendo agora é o seguinte: nos últimos dias eu estou mostrando aqui o desespero do Bolsonaro, do Jair Bolsonaro e de parte do bolsonarismo que está em pé de guerra. Aí já tivemos briga nas últimas semanas do Malafaia com o Bolsonaro, do Malafaia com o Nicolas, do Eduardo Bolsonaro com o Nicolas, tivemos briga aí do Bolsonaro com o Valdemar Costa Neto, que foi a última aí, e tivemos o Bolsonaro dizendo que apoiaria o Tarcísio em 2026, só precisaria o Tarcísio pedir a benção dele, e depois, visto que essa manobra não deu certo, que a cobra vai fumar para cima dele, o Bolsonaro depois disse que não, eu sou o candidato de 2026 e se eu tiver inelegível, eu não vou mais participar da política, eu pego as minhas coisas e vou cuidar da minha vida. Ou seja, a última cartada dele, a última manobra do Bolsonaro é blefar dizendo que ele vai sair da política. O pior é o Bolsonaro achar que alguém acredita nele. Ele acha que ele manda esses recadinhos aí, seja para Alexandre de Moraes, para o STF, para o que ele chama lá de sistema, né, mercado financeiro, etc., que são os amiguinhos do Tarcísio, e ele acha que todo mundo vai acreditar na palavra dele. Ainda mais ele que muda de palavra a cada 2, 3 dias. Antes ele ia apoiar o Tarcísio, e depois não. Agora ele é o candidato. Senão ele sai da política. Peraí. Você apoia o Tarcísio? Agora vai sair da política? Amanhã qual vai ser a sua versão? Qual vai ser qual vai ser a sua narrativa? Pois bem, aí o que acontece? No meio disso, vaza aí no UOL, na coluna do Aguirre Talento, jornalista do UOL. Aliás, geralmente o que vaza dessa investigação vaza na coluna dele, tá? Quase sempre os vazamentos são na coluna dele. Muito aí do que ficamos sabendo nos últimos 1 ano e 9 meses foram na coluna dele, então ele tem alguma fonte muito boa na Polícia Federal, ou no Supremo Tribunal Federal, ou na Procuradoria-Geral da República. Porque essa fonte aí vaza aí, a cada 2 meses tem um vazamento lá na coluna dele. Antes, quando a investigação estava aí avançando rapidamente, descobrindo um monte de coisa, que foi em 2023, aí vazava a cada 2 semanas. Aí agora, cada 2 meses, vaza alguma coisa importante. Dessa vez, o que é o seguinte: para quem achava que o Gonet vai prevaricar, o Gonet vai ser um Augusto Aras número 2, ele não vai denunciar o Bolsonaro, ele vai deixar ficar por isso mesmo. Pois bem, o Valdemar Costa Neto pediu em julho para voltar a falar com o Bolsonaro e pediu para que o Alexandre de Moraes devolvesse tudo que foi apreendido na casa dele. No caso, os valores. Foram apreendidos R$ 53 mil e alguns relógios aí de luxo na casa do Valdemar Costa Neto. E aí, o Gonet disse o seguinte, porque quando o Valdemar pede para o Alexandre de Moraes, o Alexandre manda para o Procurador-Geral da República e o Procurador-Geral dá o seu parecer. O parecer dele foi negando, falou, não vai devolver nada, não vai desfazer nada contra o Valdemar, não vai tirar ele da investigação e não vai deixar ele voltar a falar com Jair Bolsonaro. E aí diz aí o Gonet: os elementos de convicção até então colhidos indicam que a atuação da organização criminosa investigada foi essencial para a eclosão dos atos depredatórios ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023. Para quem não viu aí, para quem não escutou, você pode pausar e ler aqui. Ou seja,
os elementos colhidos, os elementos de convicção até então colhidos, quer dizer, tudo que eles colheram até agora, inclusive o que estava na casa do Valdemar, dá a entender que os elementos preparatórios, aquilo lá que eles fizeram em dezembro, que é o que tem a ver com o Valdemar, lembremos, o Valdemar tá nessa coisa toda, porque o Valdemar Costa Neto, como presidente do PL, ele questionou o resultado da eleição, depois da eleição de 2022, em dezembro. E ali, o Alexandre de Moraes falou o seguinte, peraí, você vai questionar o resultado da eleição? Lembremos, o Valdemar usou um relatório que já tinha sido desmentido. Aí um argentino, amigo do Eduardo Bolsonaro, fez uma live na Argentina, que os bolsonaristas aqui viram a live, mais de 400 mil pessoas assistindo simultaneamente a live, ou o tamanho da audiência, tudo bolsonarista, não eram argentinos, eram brasileiros, e ali eles falavam fake news contra as urnas. Ali o Valdemar usou isso para dizer o seguinte, ele contratou um instituto chamado Instituto Voto Legal, e esse instituto também está sendo investigado, porque sabe-se que o que eles falam é uma grande fake news. E ele disse, olha, as urnas não são confiáveis, então temos que anular ali no segundo turno da eleição o resultado de tantas urnas. Aí o Alexandre mandou de volta para o PL, falou, tá, e vamos anular também no primeiro turno? E vai anular só essas aqui ou todas? Você quer anular todo o pleito? Toda a eleição? Ou você quer anular só o segundo turno? E você quer anular só essas urnas? Aí o Valdemar Costa Neto falou, não. Só o segundo turno, porque anular o primeiro turno ia causar um problema. Primeiro turno que elegeu 99 deputados do partido dele. Aí não tem problema na urna, não. Aí não tava ruim a urna. Só o segundo turno. Ali o Alexandre de Moraes falou, você tá de má fé. Você só quer anular a urna onde o seu candidato perdeu e você tá usando isso aí para inflar os bolsonaristas, inflamar os bolsonaristas que querem aí golpe de Estado. E aí ele impôs uma multa de 22 milhões de reais ao PL e começou uma ação de R$1 bilhão contra o PL. Então tem uma ação nesse momento que pode caçar o registro do PL e o valor da ação é R$1 bilhão. Como assim, Thiago, o valor da ação? Quer dizer o seguinte, se em vez de caçar o PL derem uma multa ao partido, o valor da multa pode chegar a R$1 bilhão. Pois bem, alguns vão falar, nossa, que multa alta, o que ele vai ganhar de fundo partidário aí de fundo eleitoral em 2026, tá? Ou seja, para ele é uma eleição de fundo eleitoral. Só isso. Esse é o tamanho da multa. Inclusive, vou falar, se eu tiver que apostar, acredito que vão dar a multa para o PL e que a multa vai ser no valor aí de quase R$1 bilhão e que aí vão confiscar do fundo eleitoral dele, ele vai ter um fundo eleitoral bem pequenininho em 2026. Isso vai ser o que vai acontecer aí com o PL. Pois bem, no meio disso tudo, o Valdemar falou, olha, eu não tenho nada a ver com isso, eu só fiz ali, quem mandou fazer isso foi o Bolsonaro, como você sabe, ele é assim, ele me pressionou, eu fiz, então devolve as minhas coisas, me tira da investigação, deixa eu falar com o Bolsonaro de novo, porque ó, eu não estou na investigação, então posso falar com ele novamente e vamos ficar tudo certo. O Gonê falou, não, por quê? Porque vocês fizeram aquilo lá para preparar o golpe do dia 8. O que vocês fizeram ali em dezembro de 2022, e aí inclui os crimes do Bolsonaro, o que vocês fizeram ali foi para preparar a horda fascista que tentou dar golpe de Estado no dia 8. É a primeira vez aí que nós temos, é um documento sigiloso, então até então a gente não sabia. Mas é a primeira vez que a gente tem a confirmação de que o Gonê vai pegar o Bolsonaro, vai pegar o Valdemar Costa Neto e vai pegar todo mundo de jeito. Que ele já falou, ó, uma coisa liga com a outra, tá? Não pensem que não. E teve ato criminoso, tanto em dezembro de 2022, como em janeiro de 2023. Ou seja, você tem ele já falando que é crime. Então não tem como alguém falar, não, mas vai chegar na hora ele vai dizer que não. Já acabou de falar que é. Mas o Gonê ainda foi contra devolver o dinheiro do Valdemar Costa Neto, e aí nisso o Gonê alegou o seguinte, eu vou ler aqui um trecho aí do que falou o Gonê. Ele praticamente disse, ó, eu não vou devolver nada e prepara, viu, que eu vou pegar mais. Diz aí o Gonê, não parece recomendável também a restituição dos bens apreendidos? O requerente é investigado por crimes que resultaram em expressivos prejuízos à fazenda pública. E aí ele cita o Gonê que, olha, os danos foram de 3,5 milhões ao Senado, de 2,7 milhões à Câmara dos Deputados, 9 milhões ao Palácio do Planalto e 11,5 milhões ao STF, aos prédios públicos, né? Não só aos prédios depredados, mas também ao patrimônio público depredado. Ou seja, olha, Valdemar, prendemos 53 mil só de você. Tem aí vários milhões
que você vai ter que ajudar a pagar. Lembremos que o STF já bloqueou bens aí dos terroristas que estão sendo julgados, muitos já foram até condenados pelo dia 8 de janeiro, mas vai começar a bloquear aí desse pessoal também. Ou seja, você quer seu dinheiro de volta? Nananina não, é só o comecinho, você vai perder muito mais lá na frente, Valdemar, mas muito mais. E o Bolsonaro que se cuide com aqueles 17 milhões, ganha muito mais, viu? Que ele ganhou de Pix, mas ele que se cuide. Aí o Goné ainda cita, ó, o decreto-lei número tal, que é o Código Penal, tá? De 41 é o Código Penal. Autoriza a constrição de patrimônio lícito, ou seja, mesmo que seu dinheiro fosse lícito, ganho legalmente, o Código Penal autoriza que a gente pegue, justamente a fim de garantir o ressarcimento do dano, como efeito da condenação. Há tratamento mais rigoroso para autores de crimes que importam danos à fazenda pública, como, de forma tutelar, de modo mais efetivo, o patrimônio público e, assim, o interesse da coletividade atingida. Ou seja, se você comete um dano, você cometeu um crime, se pode sim pegar bens seus, dinheiro seu, para cobrir aquele dinheiro. Só que se o seu dano foi ao erário público, ou seja, à fazenda pública, ele quer dizer aos cofres públicos, então, aí é pior ainda, ô Valdemar, é bem pior. Então, o que está acontecendo aí nos últimos dias, para quem não está notando, esse documento aí essa matéria do Aguirre Talento, você pode ter certeza, ela vazou para o Valdemar pelo menos uns 4 ou 5 dias atrás. E para o Jair Bolsonaro também. Porque no fim da matéria, a matéria tá só para assinantes, UOL. É engraçado. Em matéria contra o Bolsonaro, o UOL agora começou a colocar paywall. Na hora de criticar o Lula, de banqueiros exigindo corte de gastos do governo Lula, aí todo mundo pode ler. Na hora que tem lá Raquel Landim, lavajatista, quando tem a Andresa Matais, que é a dama das fake news lá do Estadão, aí você pode ler tudo o que elas falam. Mas na hora de ler coisa aí que ferra o Bolsonaro, aí você tem que assinar o UOL para poder ler. Ah, que coisa. Esse é o nível aí deles. Pois bem, no fim da matéria ele disse que Valdemar, Bolsonaro, etc., não tinham ainda se manifestado sobre isso. Ou seja, para eles se manifestarem, é porque o jornalista falou para eles, pelo menos parte aí do conteúdo do teor da matéria. Ou seja, eles estavam sabendo. E agora a gente sabe. O Valdemar logo depois correu para dar 2 entrevistas na Rede Globo. Uma para o Globo e outra para o Globo News. Nas 2 entrevistas, o Valdemar chegou a falar que o Bolsonaro era o candidato da direita, mas que o primeiro da lista era o Tarcísio. E o Valdemar, se você for ver, ele estava até em acordo com o que o Bolsonaro disse numa fala que também foi dita ao Globo. Ou seja, o Bolsonaro usou o Globo também, o mesmo veículo do Valdemar, para dizer que, olha, em 2026 eu vou apoiar o Tarcísio, basta que ele peça a minha bênção. Se ele pedir a minha bênção, eu o apoio. Ou seja, o Bolsonaro já admitindo que vai ficar inelegível e vai apoiar o Tarcísio. Essa era a tentativa do Bolsonaro de estancar aí o que eles consideram um plano, e é realmente um plano, mas não é do Alexandre de Moraes, nem do Gonet, e sim aí dos aliados do Tarcísio, que é o plano de que o Bolsonaro preso, ele tem que ser obrigado a apoiar o Tarcísio, então é bom que ele seja preso, e ninguém vai mover uma palha para tentar impedir isso, até porque seria inútil tentar impedir, e o Bolsonaro, se ele consegue aí apoiar o Tarcísio ganhar, o Bolsonaro vai ter um indulto lá na frente, se não ficar preso. Então você que se desespera aí para apoiar o Tarcísio. Bolsonaro tentou aí apoiar o Tarcísio desde já, o Valdemar tentou aí falar que, olha, até respeito o Bolsonaro, mas é o Tarcísio, se descolar um pouquinho do Bolsonaro. O que aconteceu? O Bolsonaro ficou bravo e aconteceu o que eu mostrei aqui no vídeo de anteontem, que era o Bolsonaro irritadíssimo, surtado num podcast. É um podcast, é uma rádio que é podcast. Eles têm mais audiência na internet do que na rádio, então eu chamo de podcast. Rádio. Deu uma entrevista lá, em que ele foi lá única e exclusivamente para fazer um corte. Porque de toda a entrevista do Bolsonaro, o que viralizou nas redes bolsonaristas, que o gabinete do ódio passou a mostrar para o bolsonarismo, foi um corte. Um corte em que o Bolsonaro disse que ele, Bolsonaro, não manda nada no PL, ou seja, está se distanciando do Valdemar, e que ele diz que aí ele falou o oposto do que ele falou para o Globo. Ele diz que se ele continuar inelegível, e é o que todo mundo sabe que vai acontecer, ou seja, ele vai sair da política. Ou seja, ele está anunciando sua saída da política para ver se, olha, tenham dó de mim, eu vou sair da política, gente.
É a tentativa desesperada aí. Então tá em pânico aí o Valdemar, tá em pânico aí o Bolsonaro, e a gente vê aí que o Gonê, tudo aí que estão dizendo que a partir de novembro o Gonê vai passar o trator para cima dos golpistas. Isso aí, ele já estava passando o trator desde um tempo atrás, só que os documentos são sigilosos. Esse, por exemplo, é sigiloso, vazou aí na matéria do UOL. Senão a gente não estaria nem sabendo disso. Isso foi de julho, hein? De julho. Então o Gonê vai para cima aí de todo mundo. Veremos o que vai acontecer. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Se você quer aí militar contra a extrema-direita, tem aqui embaixo o link do curso gratuito que eu vou dar de como combater a extrema-direita nas redes sociais. Falou!